Qual o propósito de Deus para as nossas vidas em meio à pandemia? Respondendo essa pergunta ao Se Liga Aí, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no texto de Jó, capítulo 42, versículo de 1 a 2. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Essa, meus irmãos, é uma solene frase de um personagem bíblico chamado Jó. Mas para podermos entender essa solene frase, devemos entender primeiramente quem é Jó e parte do enredo que o cercava, né? O que foi que aconteceu com Jó? Quem era Jó? Jó era da terra de Uz, localizada entre a Palestina e a Arábia, terra dos Edomitas, conforme podemos ver em Lamentações, capítulo 4, versículo 21. Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal, conforme Jó, capítulo 1, versículo 1. Tinha 7 filhos e 3 filhas, era o homem mais rico de sua época, sendo a sua riqueza avaliada em função do gado que tinha. Jó, à semelhança dos patriarcas, era sacerdote de sua família, conforme Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó tinha 4 amigos, 3 acusadores e um sensato. Os 3 acusadores eram Elifaz, o tematita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, e o sensato e mais novo era Eliú. Nós entendemos agora nesse momento quem de fato era Jó. Nós pegamos um pequeno resumo de quem era Jó. Agora vamos entender qual foi o enredo, parte do enredo que foi construído em torno dele. O enredo de Jó começa no cenário em que Deus se encontra com Satanás. E daí surge um debate. Deus chama Satanás para mostrar quem era Jó. Um homem íntegro, reto, conforme Jó, capítulo 1, versículo 8. E Satanás, respondendo ao questionamento de Deus, acusa Jó de que ele só era reto e íntegro porque Deus o cercava de bênçãos, conforme Jó, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Daí, meus irmãos, Satanás era tão astuto que, tentando provar a Deus quem de fato Jó era, o que não era verdade, ele lançou a primeira proposta. Vamos observar o versículo 1 do capítulo 1 de Jó. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eis a proposta de Satanás, meus irmãos. Deus aceita, com a condição de que ele não tocasse na vida de Jó. Ele poderia tocar em tudo que ele tinha, mas não poderia tocar na vida de Jó. Diante disso, meus irmãos, nós vemos algumas consequências das ações de Satanás sobre a vida de Jó. Primeiro, os sabeus roubaram os bois e mataram os servos que cuidavam dos seus bois. Segundo, um fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos que cuidavam das ovelhas. Terceiro, os caldeus roubaram os camelos e mataram os servos que cuidavam dos camelos. E por último, meus irmãos, e talvez o que mais doeu em Jó, seus filhos morreram, seus 10 filhos morreram. Mas, em um segundo cenário, isso próximo ao trono de reis de Deus, Satanás se aproxima, e Deus o questiona: vê meu servo Jó? Apesar de toda essa situação, ele permanece íntegro. E Satanás, tentando insistir e tentando mostrar, tentando caluniar a imagem de Jó, ele lança a segunda proposta. Vamos olhar, Jó capítulo 2, versículo 5. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Consequência disso, meus irmãos, e sobre a autorização de Deus, Satanás coloca tumores malignos sobre todo o corpo de Jó. Diante dos relatos da tragédia de Jó, podemos fazer o seguinte questionamento: por que Deus permitiu que Jó sofresse tanto, mesmo reconhecendo que ele era um homem correto, justo e íntegro? Em paralelo à história de Jó, meus irmãos, podemos fazer a seguinte pergunta também: por que estamos passando por essa pandemia? E qual o propósito de Deus? E daí eu lhes apresento 4 respostas para isso. A primeira, meus irmãos, porque o Senhor quer que o busquemos mais.
Em dias em que nossas mentes estão tão cheias de problemas e o ativismo nos assola e não conseguimos priorizar tempo para com Deus na leitura da palavra e na oração, o Senhor nos chama a buscá-lo mais. Primeiro, na leitura e na meditação da palavra. Podemos ver o conselho do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, conforme 1 Timóteo 4,15. Ele também aconselha aos filipenses: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão em todo o trabalho. Filipenses capítulo 2, versículo 14 a 16. O apóstolo Paulo também exorta os efésios, aconselhando-os a orarem quando estiverem segurando a espada, que é a palavra de Deus, em uma guerra espiritual. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele também exorta ao pastor Timóteo, em 1 Timóteo 2,8, falando: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussão. Nesse contexto, meus irmãos, o apóstolo Paulo tenta ensinar a Timóteo a levar os homens a adorarem a Deus em culto público. Diante disso, meus irmãos, vem a segunda resposta da pergunta: por que estamos passando por essa pandemia? E qual o propósito de Deus? Porque o Senhor quer que valorizemos mais a família. Cada dia mais, pouco se é valorizado o contexto familiar. Raramente vemos pais sentados à mesa com seus filhos, conversando e se alimentando juntos. Os jovens não mais apreciam a conversa olho a olho, tete a tete, preferindo o uso de celulares e de redes sociais. Os pais estão tão preocupados em dar boa vida a seus filhos que, devido ao trabalho, não dão o que eles mais querem: atenção e carinho. Pais e filhos não mais se conhecem, pois conversam pouco. O apóstolo Paulo, usado por Deus, nos traz a seguinte exortação: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Os cultos, meus irmãos, os cultos domésticos, que deveriam ser tão valorizados hoje em dia, são cada dia mais raros. Entretanto, Deus nos chama a seguir o exemplo de Jó, conforme o texto de Jó, capítulo 1, versículo 5b. Chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos os filhos. Meus irmãos, estamos valorizando a família? Eis o momento de aprendermos. A terceira, meus irmãos, resposta à pergunta é: por que estamos passando por essa pandemia e qual o propósito de Deus? Porque o Senhor quer que valorizemos mais a comunhão com os irmãos. Cada dia mais vemos um grupo dos desigrejados aumentando aí na sociedade. Os que são assíduos às reuniões estão apáticos, tristes e muitas vezes pouco receptivos àqueles que vêm às primeiras reuniões. Porém, meus irmãos, o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, nos exorta: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, conforme 1 Pedro 4,9. O salmista Davi, no Salmo 122, nos chama a estarmos alegres à possibilidade de irmos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como andava a sua frequência nos cultos? Vamos valorizar, meus irmãos, a comunhão, a ida à casa do Senhor. A quarta e última resposta à pergunta é: por que estamos passando por essa pandemia e qual o propósito de Deus? Porque o Senhor, através das crises, quer trabalhar no nosso caráter, fortalecendo a nossa confiança e dando-nos entendimento de que Ele está no controle de tudo. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, versículo de 3 a 5, nos fala o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meus irmãos, são nas tribulações que o Senhor costumeiramente trabalha em nosso caráter, nos forma, nos melhora. Por isso, meus irmãos, devemos nos gloriar nesse momento de tribulação, porque a palavra de Deus também nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, meus irmãos, confiemos e esperemos no Senhor.